acredita nisso? Bom dia! Mais um domingo e aqui estamos nós na casa do Senhor para juntos podermos conversar um pouquinho, aprender um pouquinho, divagarmos um pouco mais sobre a palavra do Senhor e os ensinamentos que a palavra do Senhor tem para a minha vida, tem para a sua vida. E aí? Como é que foi a sua semana? Espero que a sua semana tenha sido uma bênção. Espero que a sua semana tenha tido reflexo dessa música que a gente acabou de cantar. Que Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem cuidado da sua família, Deus tem cuidado de todos aqueles que você ama e que pertence à sua história, à sua existência. Tenho certeza que você tem coisas fantásticas para dizer, para compartilhar. Sinta-se à vontade para fazer isso aí na página da nossa igreja. Amém? Bom, queria que você fechasse os olhos agora. A gente vai fazer uma oração nesse momento. A gente vai passar para a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para o seu coração na manhã desse domingo. Deus, nós somos gratos ao Senhor, o privilégio de estarmos mais um domingo na sua casa, mais um domingo podendo cultuar o Senhor. Temos aprendido na tua palavra que o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana e consagrou esse dia para o teu Pai, para o Senhor. Nós temos aprendido a oferecer as primícias para o Senhor. E é por isso que nós celebramos o domingo como o dia do Senhor. Oferecemos o melhor para o Senhor, oferecemos o primeiro para o Senhor. E é por isso que no domingo nós elegemos esse dia, desde a igreja primitiva, Deus, para dar para o Senhor não o último, mas o primeiro. Não o depois de termos trabalhado todos os dias e descansar no último, mas o primeiro para o Senhor, porque o Senhor merece o melhor da gente. Receba, Deus, a nossa adoração, receba, Senhor, o melhor de nós, receba a nossa alma, receba a nossa vida, receba as nossas capacidades, receba os nossos sonhos, receba os nossos projetos, receba a nossa inteligência, porque tudo que temos, tudo que somos, tudo que sonhamos, vem do Senhor e para o Senhor devolvemos. Nós te amamos, porque o Senhor nos deu amor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos trabalhado ao longo desse ano, com esse nosso tema anual, 2020, o ano da excelência, fazendo deste o melhor ano da minha vida. E se é a primeira vez que você está nos ouvindo, deixa eu explicar para você o que acontece. Todos os anos nós trabalhamos com um tema anual. Esse é meu 5º ano aqui, pastoreando a Igreja Presbiteriana de Jesuítas, e tem sido um privilégio liderar, caminhar e orientar essa igreja nos sonhos, na caminhada cristã, na experiência do ensino da palavra de Deus, e tem sido muito bom aprender com eles também. Às vezes, enquanto pastor, a gente acha que eles não sabem nada e tudo que aprenderam foi a gente que ensinou. Arrogância nossa, prepotência nossa. Mas no convívio, no dia a dia, a gente percebe que a gente tem muito mais a aprender do que a ensinar. A experiência, o dia a dia, a labuta da vida tem nos mostrado isso. Então, desde que eu cheguei aqui, eles tiveram a paciência de aprender comigo essa minha maneira de trabalhar. Eu trabalho com temas anuais e a gente tem tido cada ano um novo tema e todos os meses nós temos uma série mensal de mensagens e a gente, dentro do tema anual, trabalha com uma série diferente. Por exemplo, esse mês nós começamos hoje sobre a excelência na família. Se você quiser ouvir, começamos hoje uma nova série sobre uma família excelente. E eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para trabalhar na sua vida, na sua família, assim como tem para trabalhar na minha e nas famílias da nossa igreja também. Mas 2020 para nós é um objetivo, um alvo mensurável para a gente trabalhar sobre excelência. Talvez você possa pensar assim, mas não é muita arrogância, pastor, trabalhar pensando na excelência? Bom, deixa eu explicar para você o que eu vou explicar hoje à noite, dentro desse conceito de excelência na família.
Eu peguei emprestado a teoria do Mário Sérgio Cortella. Excelência para mim não é um lugar aonde se chega, não é um terreno sagrado aonde se pisa. Excelência para mim é um horizonte aonde se vislumbra e se sonha um dia chegar. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos ser perfeito como o nosso Pai Celeste é perfeito. E aí eu pergunto para você que tem caminhado na vida cristã há 30, 40, 50, 60 anos, ou você que já é um ancião, está aí com 80, 90 anos na vida cristã, você se considera perfeito? Não, né? Você sabe que se não fosse as misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã, jamais você poderia ao menos sonhar com isso. E aí, vai desistir? Não vai cumprir a recomendação de Jesus de ser perfeito como o nosso Pai Celeste é perfeito? De maneira alguma, né? Então, assim como a perfeição, a gente sabe que só será consumada quando o nosso corpo, que é essa tenda da habitação onde moramos, e que não pode nem ser comparada com uma casa que Cristo foi preparar para a gente, um dia vai ser transformada, e aí sim, com o nosso corpo glorificado, seremos perfeitos. Da mesma maneira, a excelência não é um lugar onde alcançaremos aqui. Nunca chegaremos a dizer aos nossos filhos: olhe para mim, porque sou perfeito, e aprenda de mim. Não. Mas a gente vai poder dizer para os nossos filhos: você lembra o tanto que tentamos a perfeição? Lembra o quanto temos procurado a vida inteira seguir os ensinamentos do Senhor e nos aperfeiçoar a cada dia? É por isso que o nosso lema está embaixo: fazendo deste o melhor ano da minha vida. Por quê? Porque a gente está vivendo este ano. E Deus nos deu esse ano. Então não adianta sonhar com 2021, 2022, 2023. Não! A gente nem esperava essa quarentena, a gente nem esperava o Covid-19. Então a gente está vivendo o que a Bíblia ensina. Basta o mal o seu próprio dia. Então, se Deus nos deu o dia de hoje para vivermos, vamos viver bem hoje. E aí amanhã a gente vai ver o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Bom, dado a isso, desde janeiro, nós temos trabalhado essa série na EBD, na Escola Bíblica Dominical, que é os milagres de Jesus. Se você estuda um pouco a Bíblia, você sabe que nos 4 evangelhos nós temos 35 milagres de Jesus registrados. E nesses 35 milagres de Jesus, eles são um pouquinho vistos de ângulos diferentes, né? Porque cada evangelista, ele tenta mostrar um panorama, um vislumbre diferente. E se você for pegar então a visão de João, no capítulo 21, você vai ver que ele diz assim: olha, isso aqui está sendo registrado só para alimentar a nossa fé, só para mostrar que Jesus é o Cristo. Porque na verdade ele fez muito mais do que isso. E se cada um desses milagres fosse registrado, nem todos os livros do mundo poderia ser escrito aquilo que ele fez. Sabe que é uma hipérbole, mas a gente entende a intensidade do que aquele discípulo amado queria dizer. Então, a gente tem trabalhado aí os milagres de Jesus, e a gente tem trabalhado numa visão de fazer blocos de milagres, né? Então, por exemplo, até o último domingo nós trabalhamos com milagres naturais. O que eram milagres naturais? Os milagres naturais eram os milagres que não tinham a ver diretamente com a vida de uma pessoa. Eram milagres da natureza, milagres em que as pessoas eram abençoadas, mas não eram impactadas diretamente pelos milagres de Jesus. Por exemplo, as multiplicações dos pães, a transformação da água em vinho, Jesus acalmando a tempestade, Jesus andando por sobre as águas, Jesus amaldiçoando a figueira. Então, esses milagres mexeram com a vida das pessoas, mas elas não tiveram uma intervenção
direta nas suas vidas. Elas foram tocadas pelos milagres, mas não diziam respeito direto a elas. Era apenas para que elas percebessem que Jesus era um homem diferente, que Jesus era Deus. Mas a partir de hoje, nós vamos entrar num novo bloco de milagres, e nesse novo bloco de milagres, você vai perceber que Jesus já entra na vida das pessoas, trabalhando com essa perspectiva de que Jesus tocou na vida de pessoas distintas e tocou de uma forma única. Então aí você vai ver mais ou menos uns 8 milagres, mais ou menos, né? E a gente vai trabalhar cada um deles, tá bom? E a gente vai começar com o primeiro milagre, que é o milagre em que Jesus trabalha na vida da sogra de Pedro, tá bom? Deixa eu fazer aqui uma distinção sobre esse bloco de milagres. Esse bloco de milagres tem a ver com milagres em que Jesus vai fazer na vida de um indivíduo e que nunca mais se repete na vida de ninguém. Por exemplo, esse primeiro milagre em que Jesus faz a cura na sogra de Pedro, a Bíblia fala que Jesus estava curando uma mulher com febre. Você não vai ver isso mais se repetir. Depois a gente vai ver que Jesus cura vários cegos, Jesus cura vários endemoniados, Jesus cura vários leprosos, e aí desses a gente vai tratar em outras espécies de blocos. Jesus cura só os cegos, aí a gente vai pôr só os cegos. Jesus cura só os leprosos, entendeu? Eu vou trabalhar assim com esses tipos de blocos, para a gente poder fazer uma outra espécie de estudos diferenciados sobre esses personagens, tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar com esse primeiro milagre, Jesus cura a sogra de Pedro. Então eu queria convidar você a ler o texto comigo, como todos os evangelistas usaram só 2 versículos, e esse milagre está registrado nos sinóticos, que são os 3 evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas. Eu coloquei os 3 evangelistas para a gente ler os 3 conjuntamente, tá bom? Então vamos lá. O primeiro que eu coloquei foi o Evangelho de Marcos. Olha o que diz a palavra de Deus. Logo que saíram da sinagoga, foram Tiago e João à casa de Pedro e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ela se aproximou, ou ele se aproximou dela, e tomando-a pela mão, ajudou a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-lo. Marcos 1. Agora Mateus. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Deixa eu só chegar para cá para me ler melhor. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se, repreendeu a febre, que a deixou, e ela levantou-se imediatamente e passou a servi-los. E mais uma, entrando Jesus na casa de Pedro, casa agora Mateus, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre, tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos e com uma palavra curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas. Isaías tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Amém? Deixa eu fazer mais uma oração e assim a gente começa então a expor a palavra de Deus. Pai, essa é a tua palavra. Nós estamos diante do Senhor e pedimos que a tua glória esteja sobre as nossas vidas, que o teu Espírito Santo nos ensine de forma categórica e que a gente possa de uma maneira especial entender a tua palavra e não apenas guardá-la no nosso coração, mas que a gente possa também aplicá-la na nossa vida, no nosso dia a dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém
e amém. Queridos, então vamos pensar algumas coisas aqui. Vamos fazer um pano de fundo desse milagre. Deixa eu só explicar para vocês a ordem que eu coloquei ali. Eu coloquei então Marcos, Lucas e Mateus. Por quê? A ordem que eu coloquei, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Eu coloquei na ordem em que eles colocaram nos capítulos dos seus evangelhos. Veja que quando a gente fala de Marcos, Marcos aborda esse milagre logo no primeiro capítulo. Está vendo? Marcos capítulo 1. Quando Lucas vai falar desse milagre, ele coloca no capítulo 4. E Mateus, quando vai falar desse milagre, ele coloca no capítulo 8. Lembra que dos 4 evangelhos, Mateus, ele tem como seu público-alvo os judeus. Lembra? Tanto é que ele coloca uma coisa importantíssima. Tudo que Mateus vai dizer para os seus leitores, ele está tentando provar que Jesus é o Messias, e ele sempre vai buscar uma profecia, dizendo, olha, ele fez isso para que se cumprisse aquela profecia. Então veja, olha o versículo 17. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ou seja, a preocupação de Mateus é sempre fazer um paralelo entre o que Jesus está fazendo no seu ministério e provar o que as profecias diziam sobre o Messias. Para ele comprovar, Jesus é o Messias. Acorda, Israel, Jesus é o Messias. Essa é a preocupação de Mateus. Ele está dizendo assim, meus leitores, acordem. Lucas ele já tem outra preocupação. Lucas escreve para grego. E como ele escreve para grego, ele tem que se ater a detalhes, né? Ele está sempre fazendo com que os detalhes sejam explicados, com que cada pormenor seja relevante. Então ele não precisa ser prolixo. Lucas é um médico, ele não está presente em nenhum desses eventos. Mateus estava, né? Mateus era Levi era um dos apóstolos. Então veja, desses 3 aí, só Mateus está presente, né? Então, Lucas não está presente, mas Lucas foi checar. Se você for ler Atos, que Atos é uma extensão de Lucas, né? Seria um segundo compêndio de Lucas. Ele escreve Atos para o mesmo destinatário que ele escreveu Lucas, o Evangelho. Você vai perceber que ele diz assim, olha, eu fiz tudo com acurada investigação. Tipo, eu me ative aos detalhes. Então veja, ele está dizendo, olha, ele saiu da sinagoga, ele foi para a casa de Simão, chegou lá, a sogra dele estava doente, essa febre era uma febre alta. Por que ele diz isso? Ele é médico. Então, se ele é médico, ele está preocupado com o sintoma dessa febre. Não era qualquer febre, né? Você pode ver que nenhum dos 2 outros evangelistas fala como era essa febre. Só ele diz isso. Ele é médico. Então ele está dizendo como era a febre. E pedindo para que Jesus fizesse algo. Tipo assim, Jesus, olha a condição dessa mulher. Não é qualquer doente. Ela está precisando de uma intervenção milagrosa. Entendeu? E ele vai aqui lidar com uma postura médica, né? Perceba que ele está dizendo assim, então ele chegou perto dela, se inclinou para ela, entendeu? Isso aqui é tudo postura médica. Por quê? Porque é um médico que está lidando com o enfermo, entendeu? E ele fez o quê? Ele investigou o caso. E quando ele investiga o caso, ele percebe o que está acontecendo. É fantástico isso. Já Marcos, ele, embora não está presente, o Evangelho de Marcos é escrito para romanos, mas a gente não pode esquecer que o Evangelho de Marcos, Marcos é uma espécie de discípulo de Pedro,
né? E Pedro é quem conta para Marcos as histórias dele enquanto apóstolo. Então, muitos historiadores dizem que o evangelho de Marcos é um evangelho de Mateus, de Pedro, ditado por Pedro e escrito por Marcos. A gente não acredita que foi ditado, mas a gente acredita que Marcos escreveu as lembranças da história de Pedro. Entendeu? Então Pedro foi contando para o seu discípulo: está vendo esse lugar aqui que nós estamos hoje? Então, eu me lembro que um dia nós passamos aqui com Jesus e Jesus fez isso. E aquilo foi ficando na cabeça do jovem. Foi ficando na cabeça do jovem. E quando o seu mestre Pedro já não estava mais presente, ele então escreve o Evangelho. E quando ele escreve o Evangelho, na década de 70, mais ou menos, depois de Cristo, ele escreve então as lembranças que ele tem dessas histórias que Pedro contou para ele. Mas vamos então passar direto para o nosso estudo bíblico, para vocês entenderem algumas coisas. Então vamos para o pano de fundo. Olha o que diz o texto aí. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Então vamos lá. Eu fiz questão de colocar no texto os 3 evangelistas para mostrar aqui um mosaico e como ele vai se desenhando. Para que você entenda que cada evangelista, ele vai acrescentando um detalhe. Então, durante todo o nosso estudo, eu vou pegando um pedacinho de cada história e vou aumentando esse milagre, para você entender o que está acontecendo, tá bom? Então, pano de fundo. Primeira coisa aí, ó. Quem começa o evangelho é Marcos. Ele começa logo no primeiro capítulo. E o que ele está dizendo? A gente não pode esquecer que é Pedro que está ditando o evangelho, né? E ele começa dizendo assim: olha, a casa não é minha. A casa é minha e do meu irmão. Isso é muito legal. Por que é muito legal? Porque todo mundo fala assim: na casa de Pedro. E Pedro falou para Marcos assim: bom, deixa eu contar um negócio aqui. Todo mundo fala que era na casa de Pedro, mas não era na casa de Pedro. A casa era minha e do meu irmão. Talvez são detalhes que para você é indiferente. É indiferente, mas não é legal, gente. Nós estamos falando de verdades bíblicas. Por exemplo, a gente sabe que numa sociedade, de qualquer empresa, de qualquer segmento, a gente sabe que sempre um sócio vai aparecer mais que o outro. E escuta o que eu vou dizer para você. Quando um sócio aparece mais que o outro, significa que o outro é que está levando o piano. O outro é que está carregando o piano. Porque enquanto o que está aparecendo, está fazendo a mídia, está fazendo o merchan, o outro está trabalhando. E se você voltar nos outros evangelhos, você vai perceber que André, ele é sócio de Pedro a vida inteira. Então, desde a pescaria, eles são sócios. E outra coisa, a gente sabe que Pedro se tornou um destaque entre os apóstolos. Mas você lembra quem foi que apresentou Jesus para Pedro? Não lembra? Então você está perdendo os nossos estudos bíblicos de quarta-feira. Eu vou dar a lei da dúvida para você, porque a gente ainda não tinha filmado esse estudo sobre trazendo salvação para minha casa. Lucas, dá um oi aí para mim. Me lembra nessa quarta-feira da gente filmar o Trazendo Salvação para Minha Casa, contar a história de Pedro e de André, sobre quem foi que evangelizou Pedro. Como é que foi que Pedro conheceu Jesus Cristo? Às vezes, irmãos, a gente perde essa finalidade, essa funcionalidade. A gente pensa que porque o nome que se destaca é aquele cara está fazendo tudo. Não! Se existe 2 sócios e um está sempre na mídia, está sempre
divulgando o produto, está sempre nas entrevistas, adivinha quem está carregando o piano? O outro. Então, quando todos os evangelistas estão dizendo que a casa é de Pedro, Pedro, com muita humildade, corrige um erro crasso e clássico. Tanto é que ele que faz isso. É ele que diz para Marcos: Marcos, essa casa não é minha. Essa casa é minha e do meu irmão. Talvez fosse uma herança que os pais deixou. Talvez os dois tivessem comprado na sociedade. Eles eram sócios. Mas é interessante e é importantíssimo que isso seja registrado. Nós estamos falando de Bíblia e de verdades, de registros. Mas vamos lá. Mateus faz questão de dizer que eles estão voltando da sinagoga. Ou seja, eles estão vindo da casa do pai. E Lucas vai direto ao assunto. A sogra de Pedro está doente, está acamada, ou seja, ela está com febre alta. Ele é médico, então ele tem que salientar isso. Ele tem que mostrar, porque ele é médico, então ele tem que fazer o contexto de quem entende a situação, a urgência, o que está acontecendo ali. Então perceba que quando você junta os três evangelistas narrando o mesmo milagre, infelizmente nós não temos isso em todos os milagres da Bíblia. Quando você registra os 35 milagres, às vezes você tem milagre que tem nos três evangelhos, e aí você tem que prestar uma atenção maior, porque você pode fazer isso, fazer um mosaico. Às vezes você tem milagres que só tem em um, mas às vezes você tem milagres que tem em dois. Se você tem um milagre que tem dois evangelistas contando, se dê o trabalho, leia as duas versões, porque sempre você vai ver que um complementa o outro. E esses complementos às vezes faz uma diferença fantástica, porque um acrescenta um detalhe que o outro não acrescenta. E esse detalhe está na personalidade daquele apóstolo. Porque aquele apóstolo, ele traz à luz uma verdade que é relevante para a minha vida e que é relevante para a sua vida. Talvez para a maioria das pessoas diz, mas é só um detalhe. Mas gente, a vida está nos detalhes. Quando você casou, por exemplo, você casou com uma mulher como qualquer outra da turma de amigas da sua esposa. E por que você escolheu a sua esposa e não as amigas dela? Talvez pela cor do cabelo, talvez pelos olhos, talvez pela risada dela, talvez porque ela era calada, talvez pelo jeito de mexer no cabelo, talvez pelo jeito de olhar para você. Você está vendo? O detalhe faz toda a diferença. Então, quando a gente fala de pano de fundo do milagre, a gente precisa ver que cada um deles complementa. Mas vamos pensar um pouquinho mais? A situação da sogra de Pedro. Olha lá. Começamos então agora por Marcos de novo. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Essa é a versão de Marcos, né? Então veja lá. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Já Lucas diz assim: a sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Veja que Lucas já fala da urgência. Não apenas a febre era alta, mas pediram para Jesus fazer alguma coisa. E Mateus diz assim: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. Perceba uma coisa aqui fantástica. Jesus é judeu. Mateus é judeu.
Quando a gente vai para Lucas, Lucas é grego. Quando a gente vai para Marcos, Marcos ele é filho de mãe judia com pai romano. É uma mistura. Então ele tem conhecimento das duas culturas. Mas quando a gente está falando de Mateus, o último que a gente leu ali agora, versículo 14, a gente tem a nata do judaísmo. Jesus é filho de judeu, José com Maria. E a gente vê Mateus, um judeu, falando para judeu. Então, talvez para você passe despercebido assim, ó. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama com febre. Mas tem nada de diferente, não? Vamos lá. O primeiro, que é uma mistura de romano com judeu, diz assim: a sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Por que falaram? Bom, porque na cultura romana, ninguém entra no quarto de ninguém sem ser anunciado. Então falaram, Jesus não foi no quarto da sogra de Pedro, na cultura romana, porque Marcos está falando para romano, e é uma falta de respeito, Jesus ir lá sem ser anunciado. Falaram, então agora que ele está sabendo, ele pode ir lá. Já para Lucas, a sogra de Simão está com febre alta, e pediram que ele fizesse alguma coisa. Então tipo assim, você pode fazer? Vamos lá fazer. Agora, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra desse de cama e com febre. Ou seja, nós estamos falando de uma cultura familiar. Ou seja, na visão de Mateus, Jesus entrou na casa de um judeu. Por quê? Porque só judeu entra na casa de judeu. Você nunca vai ver quem não é judeu entrar na casa de judeu. E quando um judeu entra na casa de judeu, ele não precisa pedir licença para ir no quarto, porque ele é da família. Você está vendo como culturalmente falando, as coisas mudam bastante e esses detalhes podem fazer a diferença? Então ele entra na casa e ele vai no quarto e ele vê a sogra desse de cama e ele então tem todo o panorama que ele precisa, sem que ninguém lhe diga nada. Gente, um detalhe cultural de um evangelista falando faz toda a diferença para que a gente possa perceber a realidade disso dentro da exegese de um texto. Mas vamos lá. Da mesma forma da introdução, cada evangelista vai mostrando o seu ponto de vista do estado de saúde de Pedro, né? Então, para o marido da filha, da mulher enferma, do doente, ou seja, para Pedro, a mulher está de cama ali, com febre. Mateus, e aqui eu errei, no caso aqui é Lucas, né? Já diz que a febre está alta, está preocupado com isso, e Jesus pode fazer alguma coisa. Então, tipo assim, o médico está preocupado. O médico aí está preocupado. Tipo assim, precisa fazer alguma coisa, urgente com ela. Por quê? Porque não tem nenhum médico ali. O único que pode fazer alguma coisa aqui é Jesus. Não tem nenhum médico presente. E aqui no caso, Mateus dá a entender que Jesus já é de casa. Por quê? Porque nós estamos falando dessa cultura. A versão que ela entra na casa de Pedro, ele mesmo é que vê a situação. Nós estamos falando dessa cultura. Eu só inverti o nome de Mateus e de Lucas, tá vendo? Muda ali, Mateus e Lucas, inverte ali, eu troquei os nomes. Entendeu? Como ele entra na casa e ele é culturalmente, então ele mesmo vê a situação, não precisa ninguém falar para ele. Ele sabe o que tem que fazer.
Por quê? Porque ele é da família, ele é culturalmente considerado alguém que é da família. Então, irmãos, às vezes, quando você é considerado da família, em qualquer contexto, as pessoas não poupam você do que está acontecendo na família. Já aconteceu isso com você? E você está numa casa e alguém de repente puxar um assunto e calar a boca, porque percebe sua presença, e aí não sabe se deve falar ou não deve falar, e aí o dono da casa, o anfitrião, fala assim: não, pode falar, fulano é de casa. E isso te conota, não honra apenas, mas te conota uma responsabilidade, porque está dizendo assim: essa pessoa goza do privilégio da família, pode falar o que você tem que falar na frente dele. Isso te traz um privilégio de você participar dos assuntos da família, mas isso também te traz a responsabilidade de você não apenas conhecer as dificuldades que aquela família está passando, mas de também orar, mas de também ajudar, mas de também se envolver. E vamos ser sinceros, irmãos, nós voltamos aqui lá a Provérbios 17, se não me foge a memória, quando diz assim: em todo tempo ama o amigo, lembra? E na dificuldade, o amigo se torna um irmão. O que está querendo dizer? Que quando a gente faz parte desse conceito familiar, a dificuldade do nosso amigo é a nossa dificuldade, porque a gente vira irmão, a gente vira família, a gente entende que a dor dele é a nossa dor, e é isso que está acontecendo. Jesus percebe que a dor da família de Pedro agora é a dor dele. Ele faz parte do que está acontecendo naquele momento. E eu acho incrível, porque esse milagre que começa no primeiro capítulo de Marcos, e que é tão importante para Pedro, porque ele abre contando esse milagre, o Evangelho de Marcos, logo no primeiro capítulo, ele dá um conceito familiar. Ele está dizendo assim: Jesus estava preocupado comigo, com a minha família. Jesus curou a minha sogra, Jesus entrou na minha casa, Jesus tomou conhecimento do que estava acontecendo na minha vida, e Jesus se importou com as coisas que estavam acontecendo lá em casa. Está entendendo? Ou seja, Jesus, quando entra na nossa casa, Jesus não entra para ser visita na nossa casa, Jesus entra para fazer parte da nossa história. Jesus entra para fazer parte do conceito muito maior. Jesus entra para ser família. Amém? Mas vamos para frente. O milagre na sua intensidade. Olha o que diz Marcos aí então. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão, ajudou-a a se levantar e a febre a deixou. Veja que para Marcos não houve nada de extravagante, né? Olha lá, ele se aproximou, tomou pela mão, ajudou ela a se levantar, e ao se levantar a febre deixou. Já que no caso de Lucas, olha lá, estando ele em pé junto dela, inclinou-se, repreendeu a febre que a deixou. E já Mateus diz: tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou. Então vamos lá. Uma das coisas mais impressionantes desse milagre é a simplicidade dele. Por exemplo, em Marcos, Jesus a ajudou a se levantar e a febre a deixou. Ou seja, não houve nada de estrambólico, não houve nenhum levantar de mãos, não houve nenhum clamor aos céus, não houve nada que chamasse a atenção.
Irmãos, aqui de novo eu vou trocar os nomes de Mateus e de Lucas. Presta atenção. Então, faça o mesmo exercício da página anterior. Então, já em Lucas, Jesus se inclina, repreende a febre, que a deixa imediatamente. Está vendo? A intenção aqui é mostrar que o Filho de Deus se importa a ponto de inclinar-se. Ou seja, Lucas, ele está dando essa ênfase de médico. Ele está mostrando como o médico interage com o paciente, como o médico deve se portar, se importar, como o médico deve estar próximo. Então veja que ele não é indiferente à dor dessa mulher. Veja como ele interage com aquele que está sofrendo. Lucas, ele percebe e se inclina. Ele vai de encontro àquele que sofre. Ele vai de encontro àquele que não pode fazer nada por si mesmo. E essa é o papel do médico. E não se esqueça que é em Lucas que a gente lê aquele texto que diz assim, da mesma maneira em que o médico não existe para os sãos, Jesus não veio para os salvos, mas para o perdido. Ou seja, Jesus sempre vai de encontro àquele que mais precisa, de encontro aos desvalidos. A intenção então aqui é mostrar até que ponto Jesus se importa com aqueles que precisam dele. Amém? E aqui embaixo a gente vai ver então Mateus, né? Tomando pela mão, a febre a deixou e ela se levantou. Então Mateus faz como Marcos. Ele é simples e objetivo. Tomou pela mão e a febre deixou, e assim ela se levantou. Por que essa simplicidade aqui é exaltada por Mateus? Simples. Lembra que Mateus, ele tem o objetivo de provar a que Jesus veio? Ele tem o objetivo de provar o que está escrito em Isaías. Isaías não está querendo provar que Jesus é o Messias? Que ele veio tomar as nossas dores, carregar sobre si as nossas enfermidades. Então é simples assim. Jesus intervém e cura. Por quê? Porque ele toma sobre ele as nossas enfermidades. Então, irmãos, se você for fazer o paralelo entre os evangelhos, você vai ver que cada um deles tem um ponto em particular que eles querem ressaltar, que eles querem motivar, que eles querem mostrar que para eles é importante para que a gente entenda e traga para o coração a mensagem desse milagre que eles não deixaram de esconder no seu evangelho, para poder mostrar como Jesus se importava com uma senhora que estava com febre e que ele fez questão de ir lá, ajudar a se levantar e fazer a diferença na vida dela. Amém? E a gente está encerrando, e eu quero que você aprenda agora com o milagre. É a mensagem que a gente quer passar aqui no final. E eu quero que aqui você perceba o seguinte. Olha o que diz o texto bíblico. A febre a deixou e ela começou a servi-los, disse Marcos. Olha o que disse Lucas. Inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou e imediatamente passou a servi-los. Olha o que diz Mateus agora. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-los. Irmãos, olha que coisa fantástica. A única observação que é dita
de forma uníssona pelos 3 evangelistas, é o propósito do milagre. E aqui, indiferente se eu falo Mateus, Marcos ou Lucas, segundo os evangelistas, logo depois da febre, ela se levantou e passou a servi-los. Isso nos leva a pensar sobre o nosso papel enquanto servos do Senhor. Para que Jesus entrou na sua vida? Por que Jesus te levantou? Por que Jesus realizou as obras que Ele realizou na sua vida? Por que Jesus tirou você da escuridão dos seus pecados? Por que Jesus transformou sua vida? Por que Jesus... Deixa eu parafrasear aqui o meu amigo Lucas. Ele adora usar aquele exemplo do C.S. Lewis. Se você soubesse que descobriu a cura do câncer, você não ia falar para todas as pessoas como deveria curar do câncer? Agora que você conhece como é ser liberto do pecado, por que não avisar para as pessoas como elas devem conhecer Jesus e ser livre dos seus pecados? Né? Agora que Jesus entrou na sua vida e curou você dos seus pecados, o que você tem feito para que isso tenha valido a pena, a morte de Jesus na cruz do Calvário? Você é discípulo de Jesus? Valeu a pena o sacrifício dele pela minha vida, pela sua vida? Assim como aquela senhora. Gente, eu acho isso fantástico. Sabe por quê? Eu não sei se você já ficou doente. Eu não sei se você já ficou de cama. Eu não sei se você já foi internado. Mas eu não só vivi isso como pastor e capelão e visitador de hospitais. Às vezes a gente vai visitar alguma pessoa e dependendo da seriedade da sua enfermidade, a gente vê algumas pessoas dizendo assim: pastor, mas quando eu sair daqui, eu quero fazer algumas coisas diferentes, sabe? Eu quero estar mais na igreja, sabe? Eu quero participar mais das coisas do Senhor, eu vou fazer um negócio diferente. Ou seja, a pessoa passa a prometer um montão de coisa. Eu não estou dizendo que ela não vai cumprir, não é nada disso. O que eu quero dizer é que a gente sempre fala que vai ser diferente se a gente tiver uma segunda oportunidade. E aí quando Jesus nos dá uma segunda oportunidade, a gente não faz nada diferente. Já percebeu isso? Jesus tem uma paciência enorme com a gente, porque a gente vive prometendo coisas fantásticas para Ele. E via de regra, a gente nunca cumpre nada do que a gente promete para o Senhor. Essa mulher estava de cama, estava com febre, e eu tenho certeza que, como todos os seres humanos, ela devia estar pensando assim: nossa, eu queria tanto estar de pé, para estar varrendo essa casa, para estar servindo esse povo, para estar fazendo um cafezinho, para estar lavando a roupa, porque dona de casa é assim. Minha mãe era assim, minha avó, com 87 anos, é assim. Quando ela está de cama, ela está ali, eu preciso fazer não sei o quê, eu preciso fazer não sei o quê. E a gente fala: calma, avó, pensa na senhora. Não é assim sua avó também, sua mãe também? Elas, em vez de pensar nelas, elas estão pensando nos outros. Não comunica a sogra de Pedro? É fantástico isso. O que acontece é que ela percebeu que Jesus entrou na vida dela. Então eu entendo. Essa mulher viu o milagre acontecer na hora. A Bíblia fala que Jesus não fez nada de estrambólico. Não tinha televisão para filmar na hora, sabe? O milagre acontecendo. Então Jesus só levantou ela. Eu acredito que Jesus deve ter levantado ela, dizendo: ô Dona Maria, eu não sei o nome dela, estou chutando aqui: ô Dona Maria, vem cá. Levantou ela, falou: e aí, a senhora está melhor? Uai, Jesus, parece que eu não estou mais com febre. Aí Jesus falou assim: eu estou com uma saudade da senhora. Isso é coisa minha, tá, irmãos?
Quem me conhece sabe que eu dou umas viajadas mesmo na maionese. Posso dar um abraço gostoso na senhora? Deu aquele abraço gostoso que a gente dá na avó, na mãe, sabe? Estou com uma saudade de dar um abraço da minha avó, dar uma beijoca nela, e agora não pode, né? Que esse negócio de distanciamento social aí, a gente não pode fazer isso. Dá uma saudade dos velhinhos da igreja meu aqui, seu Anilton, que eu gosto de fazer uns bullying com ele, nem isso eu não posso fazer. Né? Então, levantou ela assim, ó, deu um abração gostoso nela assim, um beijão, um cheiro, coisa de mineiro, sabe, deu um cheiro. Aí quando ela sentiu melhor de verdade, ela falou assim: o senhor quer um cafezinho? E Jesus, para não contrariar, falou assim: eu quero. Ela falou assim: espera aí que eu vou lá fazer um café e um bolinho de fubá. É assim que eu entendo esse texto. Você está entendendo? Levantou e começou a servir. Não serviu porque era obrigada, não serviu porque era mulher na cozinha, não. Serviu porque era o melhor que ela podia fazer. Serviu porque tinha prazer em servir. Serviu porque entendia que era o seu dom. Qual é o seu dom? O que você pode fazer para adorar o Senhor com aquilo que Deus tem ensinado? Jesus, na sua última lição com seus discípulos, que foi na última ceia, ele lavou os pés dos seus discípulos, e Pedrão, esse mesmo aí, da sogra, todo cheio de não me toque, eu sou santo, disse assim: meu pé você não vai lavar, pode lavar desses calhorda aí, meu não. Aí Jesus disse assim: você que sabe, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Então você pode me dar logo um banho. Disse: não, Pedro, menos. Quem já tomou banho é só lavar o pé, só para tirar a poeirinha mesmo. Presta atenção. O que eu estou fazendo agora, vocês não estão nem entendendo. Mas vai chegar um dia, vocês vão entender. O que Jesus estava ensinando naquele momento, é que nós entramos no reino de Deus, não é através de uma instituição chamada igreja. Nós entramos no reino de Deus através de uma amizade com o Filho de Deus, chamado Jesus. Quando nós o encontramos, ou melhor ainda, quando Ele nos encontra e nos dá esse abraço gostoso que eu acabei de descrever com a sogra de Pedro, a gente entende que a gente foi marcado para sempre. E aí, eu quero parafrasear uma série que o Luiz Saião fez esse ano, na época do carnaval. Diz assim: quem a Jesus está servindo, estará servindo. Ou seja, se você diz que está seguindo é Jesus, então você tem que estar servindo Jesus, seu semelhante, seu próximo. Ai, pastor, mas como é que eu vou servir nesse tempo? Nós não pode nem fazer nada. Deixa de ser hipócrita. Deixa de se esconder. Irmão, vamos ser sinceros. Quem já não gostava de trabalhar, agora está no céu. Não é verdade? Quem já não gostava de fazer nada, filho, agora conseguiu o que queria. Mas quem gosta de fazer alguma coisa está doente. Está doente. Eu tenho um presbítero aqui na igreja, nós estávamos conversando ontem, enquanto fazíamos o pragode, e ele estava falando assim: rapaz do céu, quando vai chegando domingo, hora de ir para a igreja, vai me dando uns comichão, umas coceiras, e eu fico doido para vir para a igreja, não pode. Mas a gente sabe que vida com Deus não é só vir para a igreja, né? A gente pode fazer muito mais. Você tem ligado para os seus amigos? Hã? Tem ligado? Mandado mensagem? Não. Você está conversando com o seu vizinho? Não está conversando com o seu vizinho? Ah, não pode. Não pode conversar. Mas trabalhar pode, né? Ué, no trabalho você...
Você fica a 2 metros de distância? Você passa álcool em gel no trabalho? Você põe máscara no trabalho? Põe. Óculinho. É engraçado, né? Quando a gente fala de ganhar o pão, para não passar fome, a gente faz cada coisa, né? Mas quando a gente fala de ajudar o próximo, aí é cheio de regra, né? Aí vale as regras do governo. Irmãos, sabe o que é pior de tudo isso? Eu não vou nem falar que Deus está vendo. A gente sabe que está, mas não vou falar isso não. A gente sabe que a gente está vendo. E contra a nossa consciência, como é que a gente faz, né? Bom, espero que Deus tenha falado ao seu coração. Quero convidar você para essa série que começa hoje, Uma Família Rumo à Excelência, tá? Você é meu convidado para estar ouvindo essa mensagem, essa mesma página que você está me ouvindo agora. E todos os dias nós estamos com o nosso devocional de meia hora, um devocional diário intitulado Uma Palavra para a Alma. Tenho certeza que Deus tem algo para o seu coração. Posso orar por você? Obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor nos trouxe. Obrigado pela alegria de mais um dia poder estar vivo, com saúde e na Tua presença. Fica conosco, trabalha o nosso coração, nos dê o privilégio de entender a Tua palavra e de crescer. Crescer para poder fazer a diferença aonde o Senhor nos levar, da maneira como o Senhor entender que é importante. Trabalhe o nosso coração, nossa vida, que aonde essa palavra chegar, ela possa fazer a diferença. E que a começar de mim, Deus, eu possa servir, assim como essa mulher entendeu que ela foi curada para servir. Que a gente possa entender que tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, não é para a gente, mas é para as pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, nosso caminho, aonde o Senhor tem nos levado. Obrigado pela vida do Lucas, que não tem medido esforços para estar com a gente. Obrigado por cada um dos nossos ouvintes que está aí nos assistindo, que essa palavra possa fazer a diferença na vida deles. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É a nossa oração. Em nome santo de Jesus. Amém e amém. Um abraço para vocês. Até a noite, se Deus assim nos permitir. Beijo.